Televidente, danke para querer em sintonia com o CBA, o programa favorito, Coffee e Notícia. Nós temos conversação com o Nestor, da política a nível nacional de nosso país, o senhor Dr. Anders Rufo McWilliam. Com ele temos conversação, Rufo, nós cada hora caminho para explicar como vai chegar na boa promete cambio de lei para ganhar reconhecimento para a gente na mulher casar e não casar. A gente na mulher que está não casar é mesmo direito. É mesmo. É a palavra justiça social. Tem um rol. Ok. Depois da introdução agora, Rufo, mas tem depois também que tem 3 anos com um rol grande de lançamento do partido MEP na Ruba. Agora, a maqueda, que estava tendo interesse com 3 anos para lançar um partido MEP na Ruba? Ajuda a lançar um partido MEP na Ruba. Bom, a gama que bicha com Partido Nacional do Pueblo foi tempo doutor. Doutor estava aqui da fora do governo, 16 anos largo, Partido Nacional que foi governo, ganha eleição à noite, perde ainda. Perde a governação ainda. Governação ainda. Pero, Paquico passou para PPA de Ruba, época aí, não estava aqui, hinca AVP de Aruba, do governo. E o doutor estava amigo de Henry Eman Tawela, então 2006 estava que foi governo junto com Henry. Pero, um momento, PPA, a quebra, é PPA de época aí. A quebra é linha. PPA abai do governo, a minha recorda nome me recorda, me recorda Frank, é fama da abai do governo, laga nacional de Kosovo. E foi de momento que Kosovo sente que não tinha band mais entre Kosovo, MVP, com AVP na Ruba. Então, inang hora nacional abai do governo depois e laga AVP fo. Mas a política tá, am de bisava, am de onde ambanang, onde nang kuda pensa, política tá curso, é fac, já me fac, caminho bom está duro para o contrincante. Da dor de pensamento. Nós conhecemos que junto com os duro outro. Pero, para nós chegar a trabalhar junto, nós não ser duro com o outro, se cada um tem o mesmo interesse e cada ista tem o seu mesmo interesse. Então, esse aí, de negociação, negociar vários governos fora de 66, de 98, 32 anos. Está formador de vários governos também. Então, me cabeça que é necessário, meu interesse sempre estava no interesse de Kosovo. Kosovo me agora escolhendo Kosovo e o povo de Kosovo estava na minha coração. Kosovo é eu de Kosovo. Então, de negociação, para mim sempre estava o bem-estar de Isla Kosovo. Então, eu me reconhecer que Henry Eman Betico Cruz Tour, como rubiano, estava tem interesse de Ruba. Isso tem na base político. Então, o tempo que o AVP para um pleito com o Betico de um partido. Então, o Ancho Lucina Kumi estava também Ruba, todo dia domingo. Então, nós estávamos na casa de Betico Cruz, na Cumaná 42. Então, essa adressa ainda. Nós trabalhamos, então, dentro da garagem de Betico,
como na 42 está Castro Betico, de fundo. Dentro da garagem de Betico, nós decidimos de lançar map. Com que interesse, com que estratégia? Para nós ter, sobre a AVP, a Laga Nacional Umbanda, a AVP trabalha com o PPA para formar bloco, a Laga Nacional que sempre aquele foi o governo, com o doutor. 16 anos lá. 16 anos largo, para sobre a AVP em Darim. Então, nós decidimos que nós vamos buscar outro partido. Eu vou mirar com para mim vianem com o governo, com a AVP dentro do governo, a AVP não, MEP dentro do governo central, estava dentro do governo de Juancho Evers, de nacional. Ok. Eu vou me compreender agora. Então, depois Juancho conhece a pleita, pero ele está com quem Juancho não pleita. Ok. Ok. We zullen kosten echt permanent. Então, é momento não estava assim, vamos mira com antigas de época aí. Nacional estava assim lema. O lema estava algo que nós atoma fora de político de Caribe. 5 quita 1 está nada. 5 min 8 is 0. Dat is Eric William. Eric William. Die Trinidad, toch? Sim, Trinidad. Nós vimos 5 min 1 is 0. Isso significa que o momento que um sai, antes stop de existir. Eletricidade também. Pero die kon nacional sali pareu com Ruba voor die Antillas. Of Corsau, sorry. Die kon Corsau não sali pareu. Nós estava já tem na Corsau, nós não para uni, maneira Ruba a uni, a PPA, para não a salafo. Na Corsau, nós não para uni, maneira costume, e o Corsau não tá individualista não. E nós não pensamos em totalidade. Agora, se me quer haver tempo, para nós políticos não pensamos em totalidade de Kosovo. Como também a diferença, Rufo, entre política de popular tem botem e a política de hoje em dia, que relativamente está bom estudar? Entende? Política na Kosovo tem coisa mais estranha mesmo. Gente estudar em política não tem estudo para cinta. Como que doutor, comissário doutor, Mr. Dr. da Costa Gomes, vamos estudar. Pero, Dr. Anders Rufo, vamos estudar. Porque doutor, para Juncker bandage, Juncker tem título, pero Juncker tem conhecimento de sentimento fine de pueblo. Antes se te dá conta, não estudo. Conexão com o pueblo. Sim. Juncker tem, e doutor também tem, pero doutor também tem, então dole seu título, não, etapa não mire como é ambos sabi, que sabia da papia. Não mire Juncker da papia é coisa de não. Então é a diferença dessa. Então, me quer com Juncker, Juncker só. Não disse Juncker, pero tem homem com o biabo nota, o pena cai arriba do dia. Então mira Juncker, pero é persona, duas pessoas, bande Juncker, que estava sonhando que estava
pensa político. Tabata ronche isa com Ciro Crum. Nacional, onde tem duas figuras de tipo na I. Precisam porque de 6 anos na governação. Nacional, na de 66, arranha grupo de gente que estava competir que grupo de democratas sempre. Então, na nacional começa a reviver. Né? Então, me quero que época aí estava uma época caminha com não se tinha constante, tanto democrata como nacional. Não se tinha com as coisas que ruba para unir AVP com PPA para trás junto, nacional democrata na Kosovo também pode estar junto do governo central. Então não se trata com outro. Então nossa forma é bloco grande para com a Aruba, que também está bloco. Então vamos mirar como é política de época comparado com o aqui. Bom tempo político de carreira. Bom gente que está lanta, brinca para uma causa. Vocacional. Nós não devemos subir na ruping. Ruping, sim. Então brinca para uma causa. Está chamar para si. Vamos por exemplo, luta de obreiro, havia um grande tempo que frente obreiro alanta. Então, agora é bahaya é ban caminho obreiro não adrenta da política. Tá tem do passado, mas tem gente não de sindicato não. O sindicato não cristão, por exemplo, estava a sostener o Partido Nacional. O sindicato não Liber estava entre outros CFW, PVFC, estava a sostener o Partido Democrata. Pero tem um momento que o Nacional e o Democrata estavam juntos. Então nós unimos todo o sindicato na hora. Então nós unimos o interesse de Kosovo. Então me quero que agora aqui me tem que ver um coisa que já tem que me sente que o povo de Kosovo, política na Kosovo, é uma política dividida. Cada partido pensa para nós. Mas o interesse de Kosovo não tudo assim. O interesse de Kosovo está que nós se unir para trás com o outro. Agora que é o interesse de Kosovo? União para nós trabalhar no interesse do povo aqui. Então, a união é que te costa com Kosovo, mas agora aqui realizar. A mim quer que deve ser uma coisa que o momento nacional que o democrata para ler fora de outro. Um momento não se põe uma reunião entre nacional e democrata na banda boa, na Carl Clef Hotel. Nacional e democrata vêm junto, aí não. Então, aí nós decidimos que nós devemos estar juntos no interesse de Kosovo. Agora, senhores, que nós estamos a pôr, em época que a competência estava muito mais grande que agora aqui, kita buscando em tempo de agora aqui, para unir para o interesse de Kosovo. Contestar e perguntar, bom mês. A mim quer que havia tempo para nós pôr interesse partidário só de uma banda
iwak e interesse do país, o que é vai saber? Nós estamos indo rumbo, caminha com minuto quer, que ao final é rumbo que nós estamos indo aqui, é rumbo que te são de mamio para final do país aqui. Onde rumbo que também iba nós? Uma pergunta grande é a diferença que tem no país aqui entre político nacional e democrata. Nós estávamos contrincante de outro. Nós não estávamos inimigo de outro. Essa aqui você mira hoje em dia, quando nós considerar outro como inimigo? Então mira que atualmente nós consideramos como inimigo político de outro. Então esse aí nota é caminho. O povo não escolheu para ter inimigo. O povo escolheu para ter amigo para o povo mesmo. Até o funcionamento de nosso parlamento hoje em dia de tempo e botão. Mas compreender que tem três William, da história do Estado, parlamento que está Estado voorzitter, toch? Sim. Tata. Botata está Estado voorzitter? A mim. Sim. E Gisele. Que está sobrinha. Minha sobrinha. Sim. Então, faz tempo que o Estado, mas não se nem agora aqui. Além mais ou menos na ano 36, minha tata encargo para chegar na G, ela chega na C. Botata é fundador do Estado que nós temos hoje em dia. Hoje em dia, sim. Ano 36. Sim, sim. Minha tata é 36. Depois, a Bini Ami, de Estado, minha tata membro que é da quase 30 anos de parlamento. Né? Me presidente também. Então, Gisele também a comissão presidente, então ela halambanda pessoa já tem outra decisão política que não toma. Também é época que nós estamos três gerações que trabalha de interesse do país aqui. Agora eu vou me trabo. União me se tem, mas se nós não temos união política, se nós me se stop de mirar outro como inimigo de outro, mas mais tanto como contrincante, com interesse de corção, para ser rumbo que nós também, bota bisa que não tem interesse de corção. Nós estamos nem para mas pior, que nós não queremos realizar que o país aqui da união, nós estamos bezig de formar país que ao final tem seu escrito. Ok. Então, mientras tanto que nós não queremos, nós não queremos interesse do país aqui. Ok, Rufo, o que tem um cambio então? Tem um cambio, é forma de fazer política ou tem um cambio, é gente? O que tem um cambio? A mim quero que tem caminho, mas se cambia gente. Tem caminho, mas se cambia forma. Então, vamos fazer dois para eu. Pero, começar a cambiar a forma. Ao cambiar a forma, automaticamente, a gente que não está sentindo esse lugar de jeito cai fora. Então, de mesmo para cambiar a gente. Pero, me que sabe que me que sabe o televidente também. Que Mari para no último tempo, que nós estávamos interesse com o sol. Nós estávamos com ele de flores bonita, chemise bonita, é membro do Estado. Então, isso aí para nós está conta. Isso aí para nós são menos que está conta. Para nós está conta, não está interessado quem está. No momento que ela vai uma eleição livre, democrática do país aqui, onde o povo a donar seu sustento, nós mesmo podemos aceitar que ele tem direito de governar o país aqui.
Ok, Rufo, de laatste pergunta, me Sibo. Tempo te bender lá nós. É conceito autonomia, com história político de Antias a brinca pe Corsol, Dr. Ruba. Efraim Jonker. Também brinca pe. E conceito é como te mira vendia? Nós há mais autonomia ou nós está perdendo autonomia? Nós a entregar dor de nós. Holanda, nós teoria tá Holanda estima nós. Nossa teoria, quem está nossa teoria? É o governo de tempo aí. Ok? Governo de tempo. E agora com a senhora Emily Elhage está para ser tapata sul. Holanda estima nós. A bater de acordo? A Holanda estima Holanda mesmo. Não tem problema com Holanda. Não tem problema com a política holandesa. A política holandesa é uma política que está legalmente na 10-10-10. Holanda a seu interesse. Então Holanda eigenlijk quer dominar o país back a troca maneira para dentro do tempo colonial. Então você tem que lograr isso aí? Daí que não logra de porque nós estamos na justiça, nós estamos nas finanças, outra coisa mais importante de governo. Também agora aqui, doutor, Efraim Jonker está volta de Angraf. Danke, Rufo. Logo que stikke papel, hobby mais Cuba, pero me cusera para sobrar. Também outro programa de nós. Me espera de poder enviar mais de um programa aqui para sobre a sinti que nós temos hobby mais de ciência acabou. Hobby não político. Anto enviar mais Rufo, hobby danke. Danke. Sim? Televidente, assim é que nós chegamos no final de outro Coffee com Notícia de Ave Jaluna. Nós a papia com o Dr. Anders Rufo McWilliams, Nestor, de política a nível nacional de nosso país. Amanhã nós temos conversação com dois membros da Comissão de Cruz de Mérito, com a senhora Hakmat Meritza, colega de nós aqui, e o senhor Bakhuis. Então, amanhã, sintonia com nós, CBA, bom programa favorito, Coffee com Notícia. Danke para a sintonia. Até amanhã, o Deus quer.